Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos analisar, conhecer um pouquinho da sua história e principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira. E vamos trazer mais uma empresa no setor de energia. Estamos falando aqui da Equatorial Energia S.A., que também foi uma sugestão aqui dos nossos inscritos, do Temístocles. Oi, Temístocles. Que bom ter você conosco. Seja muito bem-vindo. Prazer poder lhe atender, Temístocles. Também ao Marcos Silva. Oi, Marcos, um forte abraço para você também. Agradeço imensamente a sua participação e a sua sugestão. Espero corresponder às expectativas de vocês. Mas caso vocês queiram outras empresas, é fácil. Entra aqui, ó, canal Silas Negras, e manda lá a sua sugestão e aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E falando em repartir conhecimentos, o nosso curso já está disponível na plataforma Hotmart. Ali na descrição tem o link de acesso à plataforma Hotmart, onde você vai poder aprender sobre análise de balanços voltadas para investimento. Então, todo esse processo de análise para conhecer como que está a situação de uma empresa, então tudo isso aí você vai aprender de uma forma rápida, fácil e bastante didática, né? E vamos estar juntos aí construindo esses conhecimentos. Mas vamos falar um pouquinho da Equatorial Energia, que é uma empresa que ela surge lá no ano de 1999, até porque a década de 90 foi a década das privatizações, e um dos setores que foi privatizado foi justamente o setor de energia. E aí foram feitos ali as divisões, né, das empresas, e algumas empresas vendidas inteira. E aí ela começa então em 1999 através de uma empresa chamada Brisk Participações. E a Brisk ela foi constituída justamente para participar desses leilões das empresas relacionadas à área de energia. E aí na sequência ela adquire a Semar, né, que é as Centrais Elétricas lá do Maranhão. Aí assume ali já em 1999, porém em 2001 não conseguiu dar o andamento a essa empresa, tanto é que ela começou a passar por uma série de problemas financeiros e acabou sendo adquirida pelo grupo GP Investimentos. Lá do Carlos Alberto Sicupira, do Marcel Teles, do Jorge Paulo Lema, assumiram a Semar. E aí nesse processo de assumir a Semar, na sequência, vem mais um fundo de investimentos também e aporta recursos dentro dessa empresa, que é justamente a PCP Latinoamérica, que é uma empresa também voltada para o setor de energia. Mas nesse processo todo a empresa já trocou o nome, já passou a ser Equatorial. E aí começa toda a história da Equatorial. Já no ano de 2006 faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, e no ano de 2007 esse fundo PCP ele acaba assumindo daí de vez o controle da Equatorial. Chegando no ano de 2008, adquire uma parte da Light, também começa a investir na Light, porém esse investimento acabou não dando certo, já o ano seguinte já acabou sendo revendido. No ano de 2011, aí também passaram dentro desse processo de aquisição de outras companhias, comprando as centrais elétricas lá do Pará. No ano de 2015, pulverizam o capital da Equatorial, agora deixou de ter um controlador e ela passa a ter o seu capital bastante pulverizado. E no ano de 2016, entram em outras licitações e arrematam ali lotes no Pará, no Piauí, na Bahia, Minas Gerais e daí já na sequência também Tocantins e Goiás. Você veja que começa do Maranhão e vai se espalhando agora por todo o Brasil, sempre trabalhando na parte de distribuição de energia elétrica. Chegando no ano de 2018, eles também arrematam a Cepisa lá no Piauí. Claro que teve toda uma confusão lá, mas arremataram a Cepisa, que também passou a ser parte da Equatorial. E na sequência também passa a operar em Alagoas. Chegando no ano de 2021, adquire mais duas distribuidoras, uma no Rio Grande do Sul e outra no Amapá. E dentro do Amapá, passo também a trabalhar na parte de saneamento, então diversifico a sua atuação, trabalhando também com saneamento no Amapá. Ainda no ano de 2021, passo a investir na energia renovável, adquirindo uma empresa chamada Enova, que justamente trabalhava dentro desse setor. No ano de 2022, amplia ainda essa participação no setor de energia renovável, adquirindo a Eco Energia, que é uma empresa também voltada para a geração de energia solar. E agora, mais recentemente, em setembro desse ano, adquire também a Celg Distribuição lá em Goiás.
E com isso, hoje, a Equatorial Energia é uma empresa, é o terceiro maior grupo brasileiro na parte de distribuição de energia e vem se destacando aí como uma das grandes empresas dentro desse setor. Mas para que a gente possa saber como que está a situação da Equatorial, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também o balanço agora de setembro de 2022. E através dos números vamos entender o que é a Equatorial. Então, vamos aos números. Bem, e aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Equatorial Energia S.A. e para tanto trouxe para vocês aqui 2019, 2020, 2021 e também as informações agora do dia 30 de setembro do ano de 2022. Começando pelo ano de 2019, o que era a Equatorial lá naquele ano? Era uma empresa de 37 bilhões de reais, era o tamanho da empresa, todos os bens e direitos que faziam parte do patrimônio da empresa estão aqui dentro desse ativo. 37 bilhões 530. E uma grande parte deles está aqui, ó, no ativo realizável a longo prazo, que são os chamados ativos de concessão, né? Que é o direito de exploração desse tipo de serviço por um determinado período de tempo, o que acaba sendo assim um dos principais patrimônios de uma empresa de energia. E nessa parte de cima aqui nós temos o ativo circulante, que é o capital de giro, que são os recursos que fazem a empresa poder trabalhar. E desse valor aqui de ativo circulante, 11 bilhões 419 milhões de reais, 5 bilhões 828 milhões era dinheiro, caixa, banco, aplicação. 5 bilhões 159 milhões eram valores que a empresa tinha para receber. Tá? E aí, então, esses aqui são os itens principais que compõem o chamado capital de giro da Equatorial. Chegando no ano de 2020, a empresa amplia seu tamanho, vai para 44 bilhões de reais. E desse aumento aqui, a grande parte ocorreu aqui no ativo circulante, que foi para 14 bilhões 645 milhões. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, vai para 7 bilhões 616 e também aumenta aqui um pouquinho o contas a receber, fechando em 5 bilhões 544 milhões. Chegando em 2021, a empresa dá mais um salto, vai para 61 bilhões. E esses 61 bilhões ele está relacionado justamente às aquisições que a gente havia mencionado para vocês. E aí essas aquisições, elas aparecem aqui tanto como ágil nas aquisições e aparece também no realizável a longo prazo direito de utilização das concessões. E o capital de giro ele vai para 21 bilhões 690 milhões. Agora a empresa, em 2021, em dezembro, fechou com 10 bilhões de reais em dinheiro, em caixa, banco, aplicação. 9 bilhões 593 milhões em contas a receber. Chegando agora em setembro de 2022, a empresa pula agora para 70 bilhões de reais. E esses 70 bilhões de reais de ativos, também o aumento ocorre onde? Aqui no intangível, onde ela registra aqui o ágio também nas aquisições feitas agora nesse ano, e principalmente com as empresas ali, com a Ecoenergia e também com a Celg, distribuidora lá de Goiás. Então esses valores aparecem aqui no intangível. O capital de giro recua, fechando em 18 bilhões de reais, diminui o volume de dinheiro em caixa, até porque foi usado caixa também para aquisição da Celg, e o contas a receber fecha em 9 bilhões e 78 milhões de reais. Então vejam que a Equatorial vem vendo uma crescente, 37, 44, 61, 70 bilhões de reais, então ela praticamente dobrou de tamanho de 2019 para cá. Olhando agora a parte de endividamento, que é o passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, e o total de endividamento que fechou em 27 bilhões 756 milhões. A dívida total fecha em 74%, quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 74%, e grande parte, ou a maior parte dessas dívidas, estão aqui no longo prazo. Em 2020, a dívida vai para 31 bilhões 845 milhões, porém o peso da dívida ficou um pouquinho menor, 72,2%. Em 2021, a dívida pula para 47 bilhões de reais e passa a atingir agora 76,3% de tudo que a empresa tem, e maior parte sempre aqui no longo prazo. E fechando agora setembro, a dívida totaliza 52 bilhões de reais, com 74,2%, também grande parte da dívida, 40 bilhões, é no longo prazo. Então repare que a dívida sai de 74, cai para 72, sobe para 76, volta para 74, mostrando que a empresa ela vem mantendo uma estabilidade dentro do seu endividamento, mesmo com todo o crescimento que ela vem apresentando. Olhando agora os resultados produzidos pela Equatorial, começamos aqui com a receita líquida de vendas. Então, quanto que ela gera de faturamento? 18 bilhões 796 milhões em 2019.
Em 2020, o faturamento ele cai para 17 bilhões 890. Porém, em 2021, ele volta a subir, batendo em 24 bilhões 240. E agora, em 9 meses do ano, em setembro, acumula 19 bilhões 215, projetando o faturamento próximo de 25 bilhões para 2022. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo. Lucro líquido do exercício. 2 bilhões 715 milhões foi o lucro em 2019. 3 bilhões e 400 milhões o lucro em 2020. 4 bilhões 302 milhões em 2021. E agora, em 2022, acumula em 9 meses 1 bilhão 150. Então, repare que o lucro caiu nesse ano. E para observar por que esse lucro caiu, aí nós vamos ver aqui duas linhas. Despesas operacionais, que pularam de 7,9% para 12,7%, e as despesas financeiras, que pularam de 3,4% para 9,9%, razão pela qual o lucro acabou ficando menor, mas mesmo assim acima do 1 bilhão de reais. Olhando agora nesse quadro aqui, eu trago para vocês a situação financeira. Como que está a situação financeira da Equatorial? A liquidez geral, ele mostra o que a empresa tem de capacidade de pagamento das suas dívidas de curto, médio e longo prazo. E esse índice ele sai com R$ 1,02 lá em 2019, R$ 1,10 em 2020, R$ 0,96 centavos em 2021 e fecha agora 2022 com 84 centavos. Para cada R$ 1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 84 centavos, a razão pela qual ela não teria capacidade para pagar todas as suas dívidas. Mas como grande parte dessas dívidas, ou a maior parte delas, é no longo prazo, a empresa tem tempo para fazer recursos para honrar esses compromissos. Então nós vamos focar agora na liquidez corrente, que vai medir a capacidade de pagamento no dia a dia. Para cada R$ 1 de dívida, em 2019 a empresa dispunha de R$ 1,86. Esse índice cai para 1,68, permanece estável ali em 2021 com 1,67 e apresenta uma pequena queda agora em 2022 para 1,54. Isso quer dizer, naquelas contas do dia a dia, que você vai ter que pagar no dia a dia, para cada R$ 1 que vai ter que pagar, a empresa dispõe de R$ 1,54. Paga e sobra. Então, mostrando que a empresa não tem problemas financeiros, no curto prazo trabalha com uma certa folga financeira. Já o endividamento geral, nesse outro quadro, nós apresentamos aqui o tamanho e o comportamento da dívida da Equatorial, que ela sai com praticamente 74% de dívida lá em 2019, cai para 72,2% em 2020, sobe para 76,3% em 2021 e volta para a faixa de 74,2% agora em 2022, mostrando que uma estabilidade no endividamento, girando ali na faixa de 74% ao longo de todos esses exercícios. Nesse outro quadro aqui temos também os índices de rentabilidade, quanto que a Equatorial ganha naquilo que ela faz. Então, em relação a todo o faturamento da Equatorial, pagando despesa, pagando custo, pagando resultado financeiro, pagando impostos, sobrava em 2019 14,5%, líquido e limpo. Em 2020, 19,3%. Em 2021, 17,7%. E agora, em 2022, a empresa vem trabalhando com uma margem de apenas 6%. Até, como a gente já viu há pouco, em função do aumento das despesas operacionais e também das despesas financeiras que acabaram comprometendo um pouquinho a margem da empresa. Mas a margem líquida mede o que ela ganha líquido e limpo depois de pago todas as despesas, custos, impostos e resultado financeiro. A rentabilidade do ativo mede o quanto que a empresa ganha em relação ao investimento feito dentro da atividade. 7,2% em 2019, 7,8% em 2020 e 7% agora em 2021. Fazendo os investimentos dentro da atividade, a empresa gera um ganho de 7%. Já a rentabilidade do PL, agora estamos tratando dos acionistas. Quem tinha as ações da Equatorial nesses respectivos anos, quanto que ganhou através dos lucros gerados pela empresa? 27,8% em 2019, 28,1% em 2020 e 29,5% agora em 2021. Ao comprar as ações da Equatorial através dos lucros obtidos, os acionistas tiveram ganho de 29,5% agora no ano de 2021. Falando em acionistas, esse quadro aqui trazemos também os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Equatorial? R$ 14,42. Tá? Essas ações elas são comercializadas na B3 pelo valor de R$ 28,67. O que é esse R$ 28,67?
é a cotação no último dia 14/11, quando da gravação desse vídeo. Então, vejam só, que para comprar uma ação da Equatorial você paga R$ 28,67, sendo que ela vale efetivamente R$ 14,42. Portanto, você está pagando um ágio na compra dessas ações. E esse ágio é medido pelo PVP, que é o preço por valor patrimonial, que fechou em 1,98. Quer dizer, o ágio na comercialização das ações da Equatorial é de 98%. Lucro por ação, tomando como base os últimos 12 meses, a empresa apresentou um lucro por ação de R$ 2,07, o que nos dá uma rentabilidade de 7,22%. Isso porque tomamos como base aqui o valor de mercado. Então, ao comprar uma ação hoje a R$ 28,67 e a empresa mantiver os ganhos na faixa de R$ 2,07, os acionistas irão ganhar 7,22%. Dividendos por ação, tomando como base o ano de 2021, para ter uma ideia do que pode acontecer em 2022, perdão. Em 2021, a empresa distribuiu a título de dividendos 72 centavos. A relação preço/lucro PIL fecha em 13,80. Isso quer dizer que ao comprar ações da Equatorial, os acionistas vão levar em torno de 14 anos para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. O free float da empresa é bastante alto, 71,7% de todas as ações, 71,7% está circulando livremente no mercado. Então, tendo free float bastante interessante, uma empresa que tem seu capital bastante pulverizado. E o tag along da empresa fecha em 100%. Isso quer dizer, se a empresa fosse comprada por algum outro grupo, o que os majoritários receberiam nessa venda seria o mesmo valor que os minoritários iriam também receber. Por isso, o tag along da empresa é de 100%. Aproveito e trago para vocês aqui também esse gráfico, mostrando aqui o comportamento das ações da Equatorial nos últimos 5 anos. Lá no ano de 2017, as ações estavam sendo comercializadas na faixa de R$ 13,14. E aí começa ali, ainda no final de 2017, sobe até R$ 14, cai ali para R$ 12 aproximadamente, R$ 11. Aí ela começa uma sequência de altas, chegando a bater em R$ 26,48 em fevereiro de 2020. Aquela queda que você vê bem no meio do gráfico se chama pandemia, foi quando todas as ações, ou grande parte das ações, despencou logo quando do anúncio da pandemia. Mas aí na sequência a ação já se recuperou, e aí voltou ali para a faixa dos R$ 24, depois de ter algumas oscilações para cima e para baixo, foi trabalhando ali praticamente durante todo o ano de 2021 na faixa de R$ 24, R$ 25. E agora em 2022 ela começa ali com um salto chegando a R$ 27, passa por um período de queda voltando para 22 e agora começou ali todo o processo de elevação, culminando com a cotação na faixa de R$ 28,60, R$ 28,70 no último dia 14/11, quando da gravação desse vídeo. Então nesse gráfico aqui você vê quando que as ações da Equatorial tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Equatorial Energia S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Equatorial Energia, mais uma empresa do setor de energia, o setor esse que é um dos destaques aí dentro da Bolsa, pelo menos a grande parte, né, a maior parte das empresas do setor de energia são todas empresas muito pujantes, empresas muito fortes, até porque o Brasil tem uma potencialidade muito grande para esse tipo de atividade, até porque o Brasil é um país que, pela sua grandeza territorial e pela sua economia, depende muito justamente dessa geração, da transmissão, da distribuição, da comercialização de energia. E aí, hoje, nós vemos o Brasil aí andando meio de lado em termos de economia, com o PIB não crescendo tanto, e mesmo assim a gente ainda tem problemas de falta de energia. Imagina se o Brasil começar a se desenvolver, se o Brasil começar a andar e o nosso PIB começar a crescer, a demanda que nós vamos ter por energia. Então, essas empresas elas apresentam uma potencialidade muito grande ainda de crescimento. Então, vale a pena ficar de olho, mas naturalmente, dentre todas as empresas, nós temos que escolher, né, na qual nós pretendemos investir, e aí, naturalmente, que vamos ter que buscar as informações a respeito de todas elas. Porque é importante sempre na hora de fazer investimento é saber aonde você está investindo. Investir com consciência, investir com sabedoria, investir sabendo onde você está colocando seu dinheiro. Com isso, você minimiza os riscos e amplia as possibilidades de retorno. Para quê? Para construir seu patrimônio e lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.